Então, Miguel, muito obrigada por compartilhar teu conhecimento e experiência conosco. Desculpa o portunhol, mas faz muito tempo que não falo português e fico um bocadinho enferrujada. Bom, só para contextualizar, esta sessão faz parte do treinamento no âmbito do projeto de pesquisa Transição Digital, Coesão Social e Igualdade de Gênero na África, Digital FEM, liderado pela Roser e por mim. A palestra destina-se à equipa de pesquisa, bem como outras pessoas, outras partes interessadas. Neste projeto colaboramos com as nossas colegas da Guiné-Bissau e da Tanzânia. A Mavinto parece que agora ficou conectada. Com foco em mulheres empreendedoras do setor agroalimentar nas cidades de Bissau e Dar es Salaam. Então, primeiro... Desculpa, esta gente... Ok, então primeiro vou te apresentar brevemente em espanhol. Em seguida, iba a pedir às pessoas na sala que se apresentem. Depois já terás a palavra e, por fim, podemos conversar e, se calhar, fazer algumas perguntas ao final. Também estamos a gravar a sessão. Bueno, muy en español, Miguel de Barros realmente no necesita presentación, y menos para quienes conocen mínimamente Guinea-Bissau. Es sociólogo y coordina la unidad de investigación en Historia, Antropología y Sociología del Centro Amílcar Cabral de Estudios Sociales, CESAC de Bissau. Trabaja en muchos lugares, por ejemplo, en el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Comunicación y Conciencia de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es además miembro de CODESRIA, un centro muy importante para el desarrollo en África, y dirige la ONG Tinigena. También fundó Coruban, una cooperativa para la difusión de obras científicas y culturales en Guinea-Bissau. Ha recibido varios reconocimientos, por ejemplo, en 2018 la Confederación de la Juventud de África Occidental eligió como la personalidad más influyente, y también ha recibido el Premio Humanitario Panafricano a la Excelencia en Investigación e Impacto Social. Bueno, si os parece, ahora brevemente nos podemos presentar para que Miguel sepa quiénes estamos aquí. Por favor, si queréis, podéis dar el icono de la mano y os voy dando paso, por favor. ¿Quién comienza? Venga, Nocem. Bueno, hola. Me llamo Nocem Collado, soy alumna de la profesora Soledad y nada, pues eso que vengo a escuchar esta conferencia. Muchas gracias, Nocem. Gracias a ti. ¿Quién más por ahí se presenta? ¿Alguien más? Hola, soy Francisco Entrenadura, ya con algunos años, soy jubilado, emérito, y soy del Departamento de Sociología, compañero de Roser. Muy bien, muchas gracias. Estefanía. Oi, sou Estefanía. Eu estou fazendo minha pesquisa, minha investigação em como as mulheres utilizam as tecnologias e o dinheiro móvel para fazer negócios e também para fortalecer suas empresas do setor agroalimentar. Nós já conhecemos Miguel. Un prazer y eso. Estoy haciendo mi investigación en cómo las mujeres utilizan el dinero móvil y las tecnologías en Dar es Salaam y en Bissau. Obrigada. Muchas gracias, Estefanía. Ok. ¿Alguien más? ¿Falta? Me parece falta Mavinto. Bueno, Mavinto. Bueno, no sé si se va a presentar alguien más. Así, Fran. Sí, me gustaría. Eu sou Francisco, sou doutorado do professor Francisco Entrenadorán
E estou a fazer a minha tese de doutoramento que vou apresentar daqui a pouco, como já falou na outra reunião a professora Roser. E o tema da tese vai em relação com agroecologia e, sobretudo, com tentar buscar sistemas agroalimentários que sejam mais sustentáveis, mais sosteníveis e, sobretudo, mais justos. Muchas gracias, Fran. Venga, ¿quién me falta por ahí? Mavinto, ¿no? Sí, Mavinto. Oh, Mavinto. Sim, é Mavinto. Olá, boa noite. Boa noite. Sou a Mavinto, não sei, a minha câmera não funciona, perdão. Sou a Mavinto Indiei, sou da Guiné-Bissau, trabalho para o UNDP, programa do Banco Mundial, financiado pelo Banco Mundial e sob tutela do Ministério das Telecomunicações e da Economia Digital. E sob a minha responsabilidade tenho 3 pilares, o pilar das competências digitais, das finanças digitais e do empreendedorismo digital para mulheres e jovens. Muito obrigada, Mavinto. Bem-vinda. Muchas gracias, Mavinto y resto de colegas. Yo soy Roser, trabajo también en el proyecto con Sole y bueno, soy del Departamento de Sociología y estamos como un poco tratando de organizar estas sesiones, sobre todo para aprender, ¿no? Desde el sur, desde expertos del sur global, específicamente de África subsahariana y en este caso de Guinea-Bissau, y conocer su opinión, ¿no? y sus perspectivas sobre los procesos de digitalización que parece que ahora se están incentivando en el contexto africano, ¿no? Bueno, los programas que ha mencionado Mavinto son un ejemplo. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Roser. Bueno, yo soy Soledad y del Departamento de Antropología y también, bueno, con muchas ganas de aprender de Miguel y escucharlo de nuevo, que lo escuchamos en enero en el Congreso de Barcelona también. Miguel, te doy a palavra agora. Obrigada. Obrigado. Muito boa noite lá em Espanha, boa tarde, boa noite também na Guiné-Bissau, boa tarde aqui no Brasil. Eu agradeço imenso esta oportunidade e possibilidade de diálogo. Lamento na semana passada não termos conseguido falar por toda a situação de constrangimento ligado às voos internacionais. E hoje não vamos ter as 2 horas, só 1 hora, atendendo também as agendas aqui na COP30. Às 18 horas daqui vou ter uma coletiva com a imprensa e isso me limita. Por isso, na minha abordagem, as questões ligadas, por exemplo, à aprendizagem norte e sul, a questão da segurança digital, a questão, por exemplo, da soberania tecnológica, vou deixar para a sessão futura, né? Vou concentrar mais nas dinâmicas criadas em torno do surgimento digital, particularmente aquilo que podemos considerar a transição analógica para digital com seu efeito no campo econômico, no campo social, no campo político e da própria criação do novo ecossistema, né? De negócios inclusivos. Okay? Com isso, eu quero dizer que vou fazer enunciar algumas conclusões. Okay? A primeira conclusão que eu quero fazer é que as transformações que estão a ocorrer no contexto da economia, o contexto sociopolítico dos países do Sul, em particularmente dos países da África Ocidental, não são desencadeados pela transição tecnológica. Ou seja, não é a digitalização que está a levar às transformações. Okay? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que a digitalização está a dar maior visibilidade àquilo que é o protagonismo de grupos mais vulneráveis que não tinham acesso a um palco mediático, por um lado, e por outro lado está a facilitar a transição de um contexto de economia de permuta
para um contexto de monetarização. Okay? E esse contexto de monetarização é muito facilitado não pela literacia digital, mas pela capacidade da penetração do negócio nas zonas rurais. Ou seja, não é o alto conhecimento tecnológico que os agricultores familiares, que os jovens rurais, que as mulheres rurais têm, que permitem essa dinâmica, mas é o impacto do seu negócio da forma como associa a tecnologia para a produção de novos serviços. Agora, outra questão é que a presença do digital no contexto econômico, e aqui alguns dizem de economia informal, eu não aceito isso, eu falo de economia da vida. Desde 2021 temos trabalhado sobre o conceito de economia da vida para reportar todo um contexto do sul global, onde a formalização da economia não é a lógica das relações quer de transferência de bens e serviços, como de orientação entre as instituições. Aliás, as instituições formais, eles desmontam a rigidez da formalidade para se adaptar a um contexto onde é a relação de proximidade, é a questão da relação não baseada na especulação, daí a economia da vida, que permite, por um lado, favorecer uma maior proximidade no acesso a esses bens e serviços, uma maior humanização nessas relações e, ao mesmo tempo, também uma maior possibilidade de associar corpos a essas instituições. Corpos, caras, pessoas, nomes, a essa toda lógica de desencadear um conjunto de serviços que permita o acesso a um bem ou também aumento do capital, mas também a própria mobilidade social ascendente. Okay? Então, isso fez com que, por um lado, e quarto ponto, nós podemos considerar que o acesso ao digital, o uso ao digital, proporcionou surgimento de novos serviços e de empregos temporários. Okay? E aqui podemos referenciar dois grupos fundamentais. Em primeiro lugar, nos jovens, muito mais que nas mulheres, embora, se olharmos, por exemplo, o contexto da economia da vida ou não formal no contexto africano, encontramos cerca de 54% do emprego ocupado por mulheres. Okay? E esses empregos estão associados àquilo que tem sido os produtos vindos da agricultura familiar, ou seja, a produção agro-silvopastoril, ou seja, a produção alimentar. E aí vamos encontrar quase 64% da população da África subsaariana estão inseridos em termos de produção alimentar, mas dentro da economia não formal. Então, aqui os protagonistas são os jovens, porque, por um lado, têm uma maior adesão à própria tecnologia, em termos de consumo, mas também em termos de status. E isso favoreceu também o aumento da literacia digital dos próprios jovens. Então, aqui nós encontramos, por um lado, um conjunto de serviços que deveriam ser públicos ou então de grandes empresas, fragmentados para grupos com intervenção dentro da tecnologia e dentro do mercado digital. Por um lado, temos jovens a venderem cartões de telefone ou chip, okay? Ou seja, nós muito dificilmente encontramos grandes instituições, grandes empresas a venderem serviços, inclusive as próprias operadoras, mas nós encontramos jovens com pequenos quiosques e em condições de negócio ambulante, que na Guiné-Bissau se chama de dealers, que são as pessoas que comercializam produtos manufaturados e importados para sítios onde, por exemplo, há pouco acesso ao mercado, mas que nesse caso, tanto no espaço onde existem mercados, nas feiras, como, por exemplo, em cidades, em aldeias,
esses jovens estão a propagar o acesso ao cartão de telefone. Uma outra coisa que nós podemos encontrar, por exemplo, é que as empresas ficam, de facto, com a venda do aparelho digital. Tanto modems, telefone, antenas, esses ficam com as empresas. Mas depois, e recrutam jovens para fazer esses serviços também. Okay? Depois encontramos jovens já considerados de microempreendedores, que já têm uma estrutura chamada Cacifo, por exemplo, no Senegal, na Guiné-Bissau. São estruturas, às vezes, de metal de pequeno porte, que dá para ter alguns produtos que não degradam com facilidade. Esses já têm aquilo que são chamados dois serviços. Por um lado, agências de recarregamento de baterias de telemóvel, porque há uma dificuldade de acesso à energia. Nos países como a Guiné-Bissau, só 20% da população tem acesso à energia elétrica doméstica, e com um contexto ainda muito mais precário de menos de 15% tem acesso à penetração de internet no seu telemóvel, okay? De forma, por exemplo, que isso dura pelo menos uma conexão permanente de 4 horas diárias. Okay? Então, são esses jovens que, por um lado, garantem o serviço de recarregamento de baterias de telemóveis, mas também que fazem transferência de saldos, ou seja, de crédito, ok? Para que as pessoas possam, de facto, ter acesso a um mecanismo que lhes permita não só a comunicação em formato normal, mas também em acesso, por exemplo, à internet. Ou seja, os jovens conseguem estar em toda a cadeia de comercialização, marketing, venda dos serviços digitais para o consumo local. Okay? Por quê? Porque o nível, por exemplo, também de bancanização, ou seja, o número das pessoas com conta bancária e que fazem as suas transações via banco, é extremamente baixo. A Guiné-Bissau, por exemplo, é dos países da África Ocidental com a pior taxa de bancanização ao nível da sua população. Okay? Então, se por um lado esses jovens são atores da expansão tecnológica, eles são, sobretudo, atores bastante ativos da dinâmica da circulação da mensagem e, ao mesmo tempo, da manutenção dessa comunicação, do ponto de vista da capacidade ativa, mas também enquanto mediadores culturais para acesso e inclusão de pessoas que têm a possibilidade de estarem dentro do campo digital. Onde é que entram as mulheres? As mulheres entram, sobretudo, a partir de uma perspectiva muito associada à própria economia. Não estou a falar das mulheres com estatuto de classe média alta. Estou a falar das mulheres agricultoras familiares, que são vendedoras, que estão nos mercados, que têm serviços de proximidade. Essas pessoas conseguiram optimizar a sua capacidade de integração no mercado digital muito à custa da necessidade de comercialização dos seus produtos. Isto, por exemplo, no contexto da África subsaariana, se olharmos, por exemplo, para os países que têm um programa de alimento escolar, vamos ver que o grosso das mulheres nas zonas rurais integraram ao mercado digital através de programas de compras locais de alimentos produzidos por agricultores familiares para alimentação escolar, para programa de cantinas escolares. Isto por quê? Porque, para o repasse do dinheiro, tinham que ter um número de telefone, uma conta, no qual há todo um processo de transferência de dinheiro através do mobile money. Por exemplo, na Guiné agora há um mecanismo, por exemplo, do Orange Money, okay? Mas é algo que já vinha desde 2010, por exemplo, em países como Ghana, como Senegal, como Costa do Marfim, e que foram decisivas
para a integração dessas pessoas dentro do mercado digital de transação econômica, que permitia também, agora, fazer uma coisa muito importante, que essas pessoas possam transferir dinheiro para agentes que fazem aquisição da matéria-prima, mas também para pagar serviços como, por exemplo, transportes. E ainda para, por exemplo, pagarem, em última instância, financiarem todo um sistema social de acesso à saúde e à educação por parte dos familiares. Ou seja, não foi, lá está, não foi a digitalização que contribuiu para a expansão do mercado econômico. Foi a necessidade de trocas econômicas entre compra e venda que contribuiu para a expansão do digital e, consequentemente, para a criação de um novo ecossistema econômico baseado na transferência de recursos financeiros enquanto um ativo que dá capacidade às pessoas para financiarem tudo aquilo que é a sua agência social. Então, com isso podemos dizer que não se trata, por exemplo, de pensar como é que as soluções digitais podem garantir, por exemplo, a manutenção das identidades econômicas e culturais ou, ao mesmo tempo, criar uma mobilidade social ascendente. São as necessidades econômicas baseadas em relações comerciais que mudaram o acesso a telefones e que mudaram a forma como o telefone é utilizado enquanto um recurso para produção econômica. É isso que está a acontecer em África. Por outro lado, nós, num contexto onde, por exemplo, as pessoas têm baixo nível de literacia, falar de, por exemplo, questões como de inclusão digital é algo que não deve se antepor à inclusão financeira. Portanto, é de facto a inclusão financeira que está a potenciar a inclusão digital. E a partir daí, permitir, ou seja, não vamos dizer que as pessoas são info-excluídas, porque não parte de uma concepção de acesso ao digital, mas sim de digital como potenciadora da própria economia. Então, a economia está a permitir com que haja uma expansão do digital e integração de grupos desfavorecidos, de grupos periféricos, através de uma economia baseada no uso do digital. Então, desse ponto de vista, as relações do género têm que ser olhadas a partir de uma perspectiva de empoderamento, mas não de emancipação. Empoderamento porque têm capacidade de fazer negócios, de desencadear serviços e de aumentar o seu encaixe. De emancipação porque ainda não é uma ferramenta de ação política, nem uma ferramenta de construção de uma identidade cultural que permita a tal construção de referencial baseada nas questões de justiça e igualdade social. Aliás, os temas ligados à justiça e igualdade social não aparecem como elementos prioritários ou necessários dentro desse contexto de transação econômica. E mais, quando, por exemplo, nós vamos falar de questão de segurança digital, temos que colocar um outro padrão do Estado e não ao nível, por exemplo, dessa transação de serviços. Com isto eu quero dizer que, se por um lado nós queremos pensar sobre como é que o dinamismo da economia da vida tem permitido uma maior integração social, nós podemos dizer que ela, de facto, permite uma construção de teia de relações e serviços que favorece a optimização dos negócios desses agentes, a criação de cadeia de serviços e de autoemprego, que depois contribuem para o próprio financiamento do sistema econômico. E desse ponto de vista, experiências de pessoas singulares, como de coletivos, como, por exemplo, da organização de mulheres que vendem peixe, chamada as bideiras, que tem um sistema de crédito poupança, chamada da bota, é um bom mecanismo para compreender como é que o sistema de organização social permite a utilização da tecnologia para o empoderamento econômico feminino
e para a criação de sistemas de emprego mais autônomos. Agora, isto são elementos que, na maior parte dos países da África subsaariana, as políticas públicas ainda não conseguem enquadrar como elemento da própria formulação, em termos de resposta, daquilo que seria o direcionamento do Orçamento Geral do Estado. Com isto, podemos dizer aqui, para concluir, se por um lado nós podemos encontrar uma emancipação econômica não política, ela não corresponde a uma ideia da transformação do Estado, porque ainda não há uma absorção de parte do Estado de como é que essa dinâmica pode permitir ao próprio Estado contabilizar esses elementos como produto interno bruto e, ao mesmo tempo, retribuir aquilo que seriam os elementos produzidos pela própria lógica da criação de emprego, criação de serviços, enquanto um financiamento que eleve a capacidade desses protagonistas em termos de educação digital, em termos de proteção social dos seus negócios, em termos de acesso a linhas de crédito e também em termos de uma nova regulamentação que não só vai buscar as taxas, mas que dê toda uma possibilidade de uma construção de uma capacidade econômica e comercial mais robusta. Muito obrigado. Agora estou disponível às perguntas. Bueno, preguntas, comentarios. Por favor, si levantáis la mano para que podamos intervenir por turnos. Roser, adelante. Voy a dejar antes que hable Estefanía, me voy a quedar yo en segundo plano. Estefanía y después Roser. Yo voy a hablar en español porque estoy un bocadillo nerviosa. Miguel, muy interesante. Quería preguntar también en esto de los nuevos empleos que se crearon con el uso de la tecnología, y você fala de los jóvenes, ¿no? Que tienen estos nuevos empleos. Mas eu acho que también aquí hay una diferenciación en cuanto a género, ¿no es? Porque acho que los jóvenes que tienen esos nuevos empleos de carga, de batería, de saldo, son más género masculino. Entonces, eu quiero hacer un doble detalle, clic, en cómo también en las tecnologías también sigue la desigualdad de género o la brecha de género en cuanto a estos nuevos empleos. Si puedes darme una observación sobre eso. Sim, a questão é muito pertinente. Eu aqui tenho uma leitura muito pragmática. Se olharmos, por exemplo, a questão do autoemprego, podemos encontrar mais jovens rapazes. Mas se olharmos, por exemplo, empregos por conta do trem, ou seja, de pessoas que estão a prestar serviço a uma outra organização, como, por exemplo, as operadoras de telecomunicações, encontramos mais as meninas. Ou seja, onde há maior nível de qualificação em termos de exigência e até maior conhecimento linguístico e ainda maior domínio das ferramentas tecnológicas, nós estamos a ter as meninas como maiores empregadas. Mas quando nós vamos olhar para aqueles que têm negócios mais autônomos, de maior risco e que implicam maior mobilidade física, vamos encontrar mais rapazes. Então, eu teria dificuldade em falar em desigualdade de género. Porque aqueles, por exemplo, que estão a fazer empreendedorismo têm um nível de escolaridade mais baixa comparativamente àqueles que estão dentro do sistema formal de emprego.
Ou seja, nós podemos dizer que o mercado está estratificado em função daquilo que são não só o perfil dos atores, mas o domínio das arenas. Do ponto de vista da arena formal, as meninas estão a ter maior capacidade de protagonismo. Do ponto de vista da arena de autoemprego e do empreendedorismo, os rapazes estão a ter maior protagonismo. Então, o que importa depois ver é como é que cada contexto molda as questões da inclusão do gênero. Okay? Mas daquilo que eu tenho visto, por exemplo, tanto no Senegal, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, esses elementos são elementos quase que terciários para os próprios atores. Mas, por exemplo, se olhamos para Cabo Verde, onde há um sistema de solidariedade econômica mais forte, em termos de empreendedorismo, encontramos já as meninas a dominar, por exemplo, a venda de cartões de telemóveis. Então, isso demonstra que... Por quê? Porque Cabo Verde também, do ponto de vista das infraestruturas digitais, do ponto de vista das infraestruturas energéticas, do ponto de vista da proximidade geográfica, tem uma situação mais favorecida do que, por exemplo, os outros países. Então, esse elemento teria que ser visto de contexto a contexto. Mas se recuperar, por exemplo, olhar para o Ghana, como, por exemplo, isso aconteceu com o Covid, poderia dizer que, não, ali há uma emancipação porque o mercado estava a ser dominado pelas meninas. O que no pós-Covid já não está a acontecer a mesma coisa. Então, tenho alguma dificuldade em tomar uma posição muito vertical em relação a essa questão. Tem que se olhar de contexto, cada contexto, como é que esse contexto molda depois os perfis. Obrigado. Roser, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo tengo como tengo varias preguntas, pero contextualizadas un poco más en lo macro y otras más en lo micro, ¿no? Entonces, en relación a las macro, me genera como muchas contradicciones cuando hablamos de procesos de digitalización, en este contexto, en el caso de Guinea-Bissau, ¿no? O Dar es Salaam, que en Dar es Salaam, como tú comentas, también es distinto porque tienen muchas más infraestructuras, muchas más conexiones, mucha más legislación y normativa. Pero a mí me genera al final contradicción porque las grandes beneficiarias de estos procesos de digitalización son las grandes tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas europeas, en mayor medida. Entonces, no sé hasta qué punto, por supuesto, representan beneficios para la población local, pero hasta qué punto no habría que, no sé muy bien, ¿no? Yo aquí veo un reto muy grande en las posibilidades de creación de tecnológicas africanas, ¿no? Propiamente africanas, ¿no? Donde los beneficios sean los africanos los que se queden de estos procesos de digitalización. Eso por un lado. Luego, creo o me da la sensación a partir de escucharte y de la investigación que estamos desarrollando que existe un elemento que has comentado brevemente al principio en relación a la forma de hacer negocio en esta economía de vida, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Tiene que ver con la relación entre las personas. Y en este sentido a mí me llama la atención en algunas de las cuestiones que has comentado, cómo quizá aquí los procesos de digitalización que hemos vivido en Europa, me da la sensación que están fomentando más y más la individualización, ¿no? La individualización en el mal sentido, ¿no? En que no nos relacionamos. Está habiendo problemas de soledad, está habiendo problemas de salud mental, ¿no? Entre las personas porque, bueno, ya nos estamos relacionando no con otras personas, sino con la IA, con la inteligencia artificial, ¿no? Como una forma de interacción interpersonal. Entonces, creo que por lo que comentaba me da la sensación, y esto lo planteo como hipótesis ahora a desarrollar en el siguiente proyecto que tenemos, ¿no? Si en el caso africano estos procesos de digitalización, por lo contrario, están generando como más colectividad, ¿no? A la hora de llevar procesos de digitalización a esta economía de vida que comentamos, ¿no? Es como lo ya existente, ¿no? Las relaciones comerciales
colectivas, porque al final se generan relaciones de colectividad, digamos que los procesos de transformación digital adaptada a estas formas de economía de vida están generando nuevos procesos de colectividad, más allá del Estado, porque creo que los Estados aquí pintan muchas veces poco, ¿no? Bueno, no sé, algunas ideas que me sugería a raíz de escucharte, si pudiera un pouco profundizar ou dar-me algumas claves. Sim, as questões muito pertinentes e agradeço. Eu tenho só que dizer que o processo de digitalização em África tem 3 dinâmicas. E vou simplificar muito, né? A primeira dinâmica tem a ver com as 5 maiores economias, né? Egito, Nigéria, África do Sul, Tunísia, se quisermos agora introduzir, por exemplo, ou Quênia, que seria interessante, mas também fazer um gancho com aquilo, por exemplo, que está a acontecer em Ruanda, que é o país agora mais digitalizado da África. Nós aí vimos uma intervenção do Estado muito forte em termos, por exemplo, de criação de infraestruturas e em termos, por exemplo, de ter companhias nacionais a dar os serviços tecnológicos. Okay? Esses países não têm comparação do ponto de vista da capacidade do produto interno bruto, do investimento público e da participação do Estado, por exemplo, no setor privado. Então, aí podemos falar numa relativa soberania do ponto de vista da criação de investimento tecnológico. Okay? Depois, nós temos um segundo grupo, que são os Estados em termos de desenvolvimento médio, okay? Ou intermédio. Podemos encontrar países, por exemplo, onde o Estado é forte por conta da cooperação internacional. Podemos olhar, por exemplo, para Cabo Verde, que é um bom exemplo. Podemos olhar para o Ghana, podemos olhar, por exemplo, para a Costa do Marfim, onde a cooperação financia a transformação digital. Okay? Depois, podemos olhar a um grupo de países, como, por exemplo, a Guiné-Bissau, onde nem era interessante. Guiné-Bissau é interessante por esse ponto de vista. Guiné-Conakry é interessante também, onde nem o Estado financia, nem a cooperação financia, mas é o setor privado internacional que financia. Okay? Só que aqui temos 2 exemplos diferentes. Por um lado, podes encontrar numa primeira fase um setor privado associado a multinacionais europeias que entraram fortemente, mas também há multinacionais africanos que entraram, ok? E multinacionais de Nigéria e da África do Sul. O papel que a MTN teve em termos de expansão digital em África foi muito importante. O papel, por exemplo, que o grupo Dangote está a ter em termos, por exemplo, da expansão da rede fibra óptica é uma questão importante. Agora, cada um desses países tem a sua estratégia de transição digital. O que é uma fraqueza é que nós não temos uma estratégia continental que permita essa transição e para garantir a tal soberania e depois a capacidade dos Estados posicionarem e não ficarem reféns dos negócios dos privados. Portanto, teríamos que olhar como é que essa dinâmica tem favorecido ou não a possibilidade quer da segurança digital, quer da transição digital, como da soberania do ponto de vista digital. Mas é algo que eu, pelo menos nas minhas comunicações e experiências, não tenho ainda encontrado dados que nos permita, pelo menos, fazer uma leitura global e que nos mostre qual é o estado da arte em relação ao continente africano relativamente a esse esquema, esse mapa de atores. Mas, pelo menos, daquilo que eu vi até a pandemia, havia 3 atores que estavam a atuar dentro do contexto do mercado africano. Okay? Em relação às questões micro, a verdade é que no continente africano, sobretudo nas economias do Sul, a economia de vida sempre existiu. Mas em termos de categorização da sua conceptualização, sempre foram marginalizados do ponto de vista da sua robustez teórica. Sempre como periférica,
informal, e que não permitiu uma leitura muito mais integrada, fazendo com que muitas vezes essas economias parecem impuras. E o próprio Banco Mundial e a FMI contribuíram muito para isso, em termos de marginalização desse tipo de negócio, deixando fora do cálculo, por exemplo, dos índices do desenvolvimento humano, em termos de sua capacidade de impacto no produto interno bruto. Agora, eu estou a fazer neste momento um mapeamento, uma cartografia sobre a capacidade de produção dos agricultores familiares a nível do litoral sul da Guiné-Bissau, aqui com a Amazônia. O que é que nós vimos? Todos os produtos importados que estão no mercado popular ou nas feiras livres estavam associados a corpos masculinos na sua venda. E na maior parte das vezes de pessoas imigrantes. Por exemplo, há 2 semanas estive no sul da Guiné-Bissau, uma vila chamada Buba, em Quinarã. Os homens guineenses estavam sentados a vender baterias, a vender produtos, por exemplo, para viaturas, a vender, por exemplo, tudo que era o produto industrial. E eram guineenses, senegaleses, guineenses de Conakry, nigerianos, gambianos, que dominavam aquele setor. Mas quando fizemos um outro deslocamento, onde existia mais cor, mais verdura, mais orgânico, mais natural, eram tudo mulheres. Okay? O que é que significa? Significa que, do ponto de vista da garantia da diversidade ecológica, da garantia dos saberes tradicionais na produção local, da garantia da segurança alimentar e nutricional, da garantia da soberania econômica, as mulheres estão na vanguarda. Então, todo esse serviço que é disponibilizado tem 4 viés: manutenção das famílias, investimento na proteção e educação dos filhos, capacidade de manutenção do próprio negócio e manter uma rede vasta de solidariedade que permita um equilíbrio em termos sociais. Ou seja, a economia da vida consegue manter o processo da humanização do ecossistema cultural, mantendo a capacidade de regeneração econômica, mas também protegendo a própria identidade local. Ou seja, mesmo com a existência, por exemplo, da digitalização, isso não substitui os rituais, os protocolos de produção, melhora o acesso ao mercado e a transferência dos recursos. Expõe menos as mulheres a tudo o que são as cobranças devido à deslocação, por exemplo, para a venda, aos riscos, por exemplo, de saque, de violação e afins, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de manterem a sua diversidade produtiva e econômica dentro de um contexto de maior contingência. Daí que pensar sobre esses processos implica necessariamente uma ruptura com os conceitos tradicionais de economia e uma ruptura com conceitos tradicionais do mercado, para poder integrar a própria digitalização enquanto um instrumento que desencadeia, mas não o fator desencadeante. E compreendida como instrumento, ela está dentro do imaginário da própria produção econômica, não enquanto elemento que vem trazer a produção econômica. Obrigado. Bueno, tenemos tiempo para alguna pregunta más. ¿Quién se anima? Miguel, Sim, vou intervir. Como estás? tudo bem. Um prazer escutar-te. Obrigado. Eu queria dar os parabéns para a conferência. Infelizmente não consegui assistir de primeiras, então perdi a primeira parte do conversatório,
mas encontrei muito interessante todos os pontos. E nesta linha onde estamos a falar agora da necessidade, né, também de ver como a digitalização é mais um instrumento, não uma ferramenta. Também aconteceu com a comunicação, não é? Não a mesma coisa que aconteceu quando, bom, mesmo o telemóvel, quando é uma ferramenta igual para as comunidades. Quando chegou o telemóvel, não sei, estou a fazer um planteamento assim, né? Mas quando chegou, por exemplo, o telemóvel, nos inícios, as pessoas não tinham um telemóvel só para uma pessoa. Era uma ferramenta que era para compartilhar com a comunidade mesmo toda, né? Não era para uma família, uma pessoa, sino que tinha um telemóvel onde a comunidade era um serviço para toda a comunidade, onde a gente podia falar com a necessidade que tinha, né? E mesmo a rádio também, quando apareceu nas comunidades, não era só uma rádio assim para comunicar, ou seja, comunicar ao nível para fora, sino como uma ferramenta também de comunicação, onde também os meios de comunicação tradicionais foram incorporados mesmo na rádio. Não é um bocado assim como os meios de comunicação ou as ferramentas que aparecem mais, podemos dizer, mais modernas ou mais tradicionais, são incorporadas na comunidade ou nas relações comunitárias que já existem? Não sei se é muito tarde para mim e estou um bocado assim, com muitas ideias na cabeça, né? Mas estava a fazer como quando vocês falavam agora da digitalização, estava a lembrar um bocado como também a rádio, né, como foi incorporada, como foi, como ainda, né, uma ferramenta da comunidade, não só uma ferramenta de informação, sino que faz comunidade, é a mesma da comunidade, não é? Muitas partes. Uhum. Obrigado, Xênia. A rádio foi uma ferramenta importante no contexto da Guiné-Bissau e continua a ser bastante importante em termos de produção de informação pública. E as rádios comunitárias têm tido um papel também muito importante em termos de disseminação de conteúdos em línguas locais para as comunidades. A grande diferença da transição tecnológica da rádio para telemóvel é que a rádio era uma instância coletiva, onde, por exemplo, neste caso as mulheres, os jovens, devido à própria estrutura gerontocrática da sociedade, e machista também, eram mais consumidoras. Depois, com a emergência das rádios comunitárias nos anos 90, aí começamos a ter um maior protagonismo de jovens dentro das estruturas das rádios e também um maior protagonismo das meninas. Mas é, de facto, o telemóvel que permite a individualização do ponto de vista do sujeito em termos de protagonismo. Ou seja, a ação pública pode acontecer independentemente da capacidade ou não de mobilização da comunidade para a intervenção, quer no campo econômico como no campo social. E, sobretudo, com a autonomia progressiva de uso de voz na comunicação, em termos de gravar mensagens de voz, isso ainda deu maior possibilidade de articulação, por exemplo, das comunidades, mesmo onde existe baixo nível de literacia. Agora, se essa dinâmica tem permitido, por um lado, uma espécie de autonomização da condição da mulher, isso não sei. É muito precoce ainda dizer isso. É muito precoce. E não há nenhum estudo que comprove alguma coisa em larga escala para permitir isso. Agora, se isso tem permitido também maior possibilidade de vinculação a iniciativas econômicas, também não sabemos ainda. Seria necessário também aprofundar. Agora, o que é verdade é que
deu mais autonomia na capacidade de comercialização. Isso é evidente. Okay? E essa autonomia tem a ver com 3 aspectos fundamentais: envio e recepção de dinheiro, comunicação sem intermediários, negociação direta, e depois a possibilidade de poder reduzir o tempo entre produção e a comercialização. Esses elementos, para mim, são extremamente vantajosos para a redução do peso do trabalho nas mulheres. O peso do trabalho, tanto no trabalho doméstico como no trabalho econômico. Mas isso aumenta a responsabilidade das mulheres devido ao empoderamento econômico. Passam a ter uma sobrecarga, inclusive, para a economia da família e do próprio marido. Então, isso temos que, a partir dessa perspectiva, aqui estou a pensar, não tenho nenhuma conclusão agora, para dizer que, se calhar, podemos ver nesse processo de individualização como uma oportunidade para o descanso também das mulheres e reduzir os mecanismos de controle por parte dos homens e da própria comunidade, onde muitas das vezes esse controle não beneficia o autoinvestimento da própria mulher, quer na sua saúde, quer na sua educação, como no seu bem-estar. Por isso, eu não sou muito crítico de processos de individualização no que toca à maior possibilidade de proteção das mulheres inseridas em atividades econômicas que usam a tecnologia para inclusão financeira e acesso aos mercados. Obrigado. Muito obrigada, Miguel. Acho que já estamos mais ou menos no tempo. Eu só queria agradecer muito a palestra, deu para pensar muita coisa, e também porque nós, no projeto, estávamos a pensar um bocadinho desde aí, não? Pensar que se a digitalização tinha alguma possibilidade de empoderamento nesse sentido de emancipação, então temos que integrar as questões socioculturais, não? Como é que a gente está a fazer, efetivamente, as economias da vida são o pilar, não? O fundamento para a transformação, não? Também novos conceitos de economia e tudo isso. Muito, muito obrigada, Miguel. Foi de verdade muito, muito inspirador. Agradecemos. Ficamos combinados para mais adiante, está bem? Muita sorte com o congresso lá, com o trabalho lá. De verdade, muito, muito obrigada. Um abraço, obrigado. Bom jantar para aqueles que vão jantar agora. E espero que possamos continuar com esse debate. Vamos fazer. E uma boa noite. Boa noite, muito obrigada. Adeus. Pobre, ya se ha ido, es que tenía él mucha prisa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido muy, muy interesante, como siempre, escucharle. No sé si queréis añadir algo más. Él, como tenía hoy un poquito de prisa al cambiar el horario, dijo que él podía estar 1 hora y que si queremos podemos quizá hablar otra hora más adelante cuando todos podamos. Así que si queréis estamos en contacto y podemos hablar más adelante con él nuevamente. ¿Vale? Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, que descanséis. Feliz noite. Tchau. Buenas noches, Vinto. Tchau. Ok, boa tarde.